Estamos de volta com o nosso RTV Notícias e temos o privilégio de receber aqui no estúdio da RTV o deputado estadual Rodrigo Minotto. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde, deputado. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Agradeço pela oportunidade. Acabou o recesso? Bem que recesso ou não, atividade parlamentar, muda apenas o que na vida do deputado? Olha, muda muito pouca coisa. Muda as atividades parlamentares dentro da Assembleia Legislativa, mas as nossas atividades extra aumentam e muito, porque a gente precisa estar em contato com as pessoas, visitando os municípios, conhecendo um pouco mais da realidade de cada município do nosso estado de Santa Catarina. E eu tenho certeza que isso também nos ajuda muito no nosso mandato. O que deputado, no primeiro semestre, o que o senhor avalia aí como, particularmente, tem a questão do artigo 170, o senhor falou de aumento aí, aumento de bolsas, né? Isso é sempre muito importante. Como é que o senhor avalia o desempenho do primeiro semestre, mais de gabinete? Bom, nós tivemos na Assembleia Legislativa 3 pontos muito importantes para o governo do Estado, que foi a votação da redução do duodécimo, a questão da reforma administrativa e a questão dos incentivos fiscais, que foram fundamentais para a gente dar uma equilibrada na lei de diretrizes orçamentárias. Essa pauta vai voltar agora no segundo semestre também. Mas mais importante foi a demonstração da Assembleia Legislativa de apoio ao governo, principalmente na reforma administrativa, onde a gente conseguiu, por unanimidade, aprovar essa reforma que é tão importante para o estado de Santa Catarina, reduzindo aí aproximadamente 500 milhões de reais por ano em despesas do governo do estado. Nós temos agora, nesse segundo semestre, um debate novamente sobre os incentivos fiscais e, como você falou do artigo 170, foi uma vitória muito importante para os estudantes de baixa renda do nosso estado de Santa Catarina, que serão beneficiados com um programa do governo do estado, que são os incentivos em bolsas de estudos. Só para você ter uma ideia, João, nos últimos anos o governador do estado repassava em torno de 63 milhões ano para atender um percentual pequeno de alunos no nosso estado. E nesse ano o governador Moisés fez uma injeção de 204 milhões de reais, ou seja, triplicou o valor para que fosse atendidos os alunos no nosso estado de Santa Catarina. E eu tenho visitado muitas universidades do nosso estado, principalmente do sistema CAF, que são as universidades comunitárias que representam aí 90% desse bolo que são repassados aos alunos de baixa renda, e é uma conquista da frente parlamentar que fizemos, da qual eu sou coordenador na Assembleia Legislativa, junto com outros deputados, a fim de que a gente possa levar com mais rapidez esses incentivos aos alunos carentes de nível superior em Santa Catarina. Essa questão do ensino, ela faz parte, inclusive, da atividade, da ideologia do PDT, né, do seu partido. Eu sempre acreditei nisso, desde a eleição passada, eu sempre defendi a valorização do incremento do artigo 170, porque é um instrumento muito importante, principalmente para aqueles que não têm oportunidade de cursar um nível superior. E eu tive essa relação próxima com o governador Moisés, coloquei a ele a importância disso para que nós pudéssemos alavancar esses valores, e o governador fez esse gesto muito importante. E eu espero que o ano que vem a gente possa aumentar ainda mais o valor desses recursos. O senhor tem uma relação, o senhor tocou aí na questão da relação com o governador Carlos Moisés. Tem momentos até que nos bastidores da política a gente costuma dizer, o deputado Rodrigo Minotto tem uma melhor relação que os próprios integrantes do partido do governador. Onde é que veio essa sintonia? Eu acho que criou-se uma empatia, o governador tem demonstrado na sua gestão, apesar de que não é político, né, como ele mesmo diz, mas uma demonstração de uma pessoa sensata, uma pessoa correta, uma pessoa equilibrada, transparente, um governo transparente. Eu recebo semanalmente o relatório das ações do governo de Santa Catarina, enquanto que nos governos passados, no governo passado especificamente, que eu tive o mandato, para ver se você ter uma informação do governo, você não conseguia de uma forma célere, era demorado, pedia informações, não recebia. Eu, particularmente, levei mais de 2 anos para ser atendido pelo então governador Raimundo Colombo, sendo membro, sendo deputado da base de apoio ao governador. E o governador Moisés, em 12 dias, me recebeu na Casa da Agronômica, conversamos muito, expus a ele o meu trabalho, ele já conhecia, evidentemente, porque ele tem um checklist
de todos os deputados da Assembleia, e a gente criou ali uma boa relação que tem sido muito profícua para o Estado, evidentemente, e para a nossa região sul, onde a gente tem aí trabalhado na busca de incentivos para a nossa região, de investimentos para a nossa região, e eu espero que a gente continue nesse trabalho em pró dos catarinenses. No segundo semestre, tem algumas questões que precisam ser trabalhadas. Tem uma lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, para o público entender, que é o primeiro orçamento, na verdade, que esse governo vai fazer a partir da reforma administrativa, porque nesse ano o governo trabalha com orçamento feito pelo governo passado, a lei aprovada conjunto do governo passado. O que o senhor considera nesse segundo semestre o mais importante dentre as atividades parlamentares aí para a Assembleia? Bom, o mais importante é essa demonstração de união dos parlamentares, apesar de que, é evidente, a gente tem que respeitar a opinião divergente e contrária, mas a Assembleia Legislativa tem dado ao governo essa demonstração de parceria. O governador foi eleito com apenas 6 deputados que fazem parte do partido na Assembleia Legislativa. E nós estamos aí dando a maioria sustentabilidade para as ações do governo. O nosso Estado tem crescido significativamente na receita. Só para ter uma ideia, João, nesses primeiros semestres, o Estado de Santa Catarina aumentou em 17% a receita do Estado, enquanto que o Rio Grande do Sul aumentou 5%, o Estado do Paraná aumentou 7%. Isso é um incremento de receita. Por isso, a importância de nós discutirmos agora na LDO, a partir desse segundo semestre, quais as ações do governo para o ano de 2020. Nós sabemos que temos que melhorar muitas coisas, mas eu penso que o governo tem melhorado. A questão da saúde. A saúde no Estado tinha uma dívida de mais de R$1 bilhão. Hoje está em torno de 400, 500 milhões de reais. Nós tivemos aí muitas ações que o governo fez em benefício. Um exemplo, 65 milhões de convênios vencidos e não pagos pelo governo anterior. E o governador Moisés cumpriu todos os convênios de 2014 que não eram pagos. O exemplo foi agora aqui no município de Nova Veneza, onde o prefeito Rogério Frigo nos pediu um apoio também na liberação de R$1.600.000 de convênio de 2015 que estava vencido numa rodovia. E foi liberado semana passada esse valor para que fosse finalizada a obra e já está sendo finalizada e inaugurada aí no final do mês. Por quê? Isso é ação do governo pagando a conta velha, né, dos governos passados e agora agindo de uma forma pensada para o futuro. O projeto Recuperar. Esse projeto Recuperar, que é a pavimentação das rodovias, a recuperação de rodovias do Estado de Santa Catarina. Com essa ação, quase 60% das rodovias de Santa Catarina que estão em processo de precarização, realmente com dificuldades, vai ser feita uma revitalização, não tanto quanto necessário, mas pelo menos que vai dar um suporte de melhor trafegabilidade entre os condutores. Existem obras aqui previstas para o Sul, o senhor abraçou essa questão da Jacob Westropp, né, a rodovia Jorge Lacerda. Tem previsão, de fato, do governador vir para tratar desse assunto aqui? Eu acredito que sim, confio muito nessas ideias e confio muito no governador. Eu acredito que a conclusão do anel de contorno viário de Criciúma já está para ser efetivado ainda no decorrer deste ano. Nós temos a pavimentação da rodovia Jacob Westropp, que são em torno de 9 quilômetros, onde há um interesse muito grande, não somente do município de Forquilinha, mas de Maracajá e Nova Veneza, com o apoio do governo municipal de Forquilinha e Nova Veneza, com uma contrapartida importante e interessante, uma obra que deve girar em torno de 15 a 18 milhões. E nós temos a revitalização da rodovia Jorge Lacerda, que, sem dúvida, é prioridade, porque realmente é uma situação muito ruim. E nós esperamos que agora, com esse projeto Recuperar, a rodovia realmente seja recuperada para melhor atender a população, principalmente aqui do sul do estado. Uma pergunta local, uma questão local. Ano de 2020, ano que vem é ano de eleição. Particularmente o PDT, o senhor está colocado como pré-candidato à eleição municipal, à eleição para prefeito em Criciúma. O senhor trabalha isso de que maneira? João Paulo, eu tenho ouvido muito as pessoas, conversado com empresários, com trabalhadores, com o movimento sindical, e a gente percebe que há um movimento de mudança.
Eu estou numa condição de pré-candidato, uma condição nada impositiva. O nosso propósito é debater com a sociedade um novo modelo de gestão para Criciúma, um modelo inovador, democrático, mais humano, onde as pessoas sintam-se bem representadas. Nós vamos trabalhando, estou construindo uma nominata de candidatos a vereador, onde a gente precisa, evidentemente, fazer um time forte, onde possamos ter aí 2 ou 3 vereadores eleitos na próxima eleição. E o nosso propósito é fazer cada vez mais melhor por Criciúma. Se o povo entender que o meu nome possa ser um nome à altura de fazer uma disputa municipal, eu estaria à disposição, sem dúvida nenhuma. Já consultei meu presidente estadual, meu presidente nacional do partido, me deram toda a liberdade de construir uma aliança com outros partidos e a gente vai construindo isso ao longo desse ano e no início do ano que vem. Deputado Rodrigo Minotto, prazer enorme recebê-lo aqui no estúdio. Muito obrigado pela gentileza e uma boa tarde. Eu que agradeço, João Paulo, pela oportunidade. Uma boa tarde, boa semana a todos que nos acompanham. Deputado estadual Rodrigo Minotto, conosco ao vivo aqui no RTV Notícias.